pessoal, tudo bem? Hoje nós iniciaremos nosso curso de instruções para trabalho acadêmico. Basicamente é um curso de como escrever trabalhos acadêmicos, beleza? Como escrever TCC, como escrever dissertação, como escrever tese. Professor, vai dar para explicar como fazer uma tese de doutorado? Claro que não, mas eu vou conseguir comentar bem, pelo menos o que é uma tese, como fazer um projeto para entrar num doutorado, mas esse curso não se propõe somente a quem está em pós-graduações, muito pelo contrário. Para você que é do ensino médio, aqui você vai aprender a fazer artigo, a fazer resenha, a fazer resumo, a fazer fichamento, que também são exemplos de trabalho acadêmico. Então serve para você também, sobretudo porque você também daqui a pouco vai estar na universidade. Se tem uma coisa boa agora é a carreira acadêmica. Além de você poder fazer concursos para universidades, para institutos federais, trabalhar no nível superior, mesmo no ensino médio, eu estou falando de uma carreira que paga muito bem para você somente estudar, para você fazer mestrado com bolsa e doutorado com bolsa. Então fica ligado nessa dica, se liga como é importante a carreira acadêmica continuada. Como você pode fazer viagens, conhecer a Europa, estudar na Europa, estudar através de intercâmbios, enfim, tudo isso é possível a partir de uma perspectiva de carreira acadêmica. Então, retomando, basicamente esse curso se trata de dicas, ideias, macetes, que eu fui juntando durante muito tempo, durante os longos tempos de pesquisa, das minhas pesquisas na graduação, das minhas pesquisas na especialização, das minhas pesquisas no mestrado e no doutorado. Sim, fiz todas as etapas que tem para serem feitas na academia. Então, ora, se estamos falando de trabalhos acadêmicos, estamos falando de trabalho para a academia. Aí você deve se perguntar, o que é academia? Pense em instituições como escolas, institutos, universidades. Trata-se do meio acadêmico, trata-se de academias. Logo, quando estamos falando de trabalhos acadêmicos, estamos falando também, ou melhor, estamos falando consequentemente em trabalho científico, em produção científica, em escrita científica. Então, esse curso tem como pretensão que você, ao final, possa saber minimamente escrever cientificamente. Então, além de todas as dicas e macetes que eu vou dar, vamos tratar de normas da ABNT, de estruturação de trabalhos acadêmicos, e aí eu estou falando dos elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. Se você não sabe, tem que ficar sabendo. Se você não sabe, por exemplo, o que é a ABNT, tem que começar agora a ficar íntimo dessa norma, né? Norma da ABNT. Explico depois o que é a ABNT. Por quê? Porque essas são as normas da academia. Você tem que escrever segundo as normas da ABNT. Se você quiser fazer mestrado, quiser fazer doutorado, se você vai defender o seu TCC, e mesmo você que está no ensino médio, já deveria fazer os seus trabalhos pautados na ABNT. Eu, por exemplo, trabalho também com ensino médio. O ensino médio é profissional, no Instituto Federal de Alagoas. E é muito comum, sobretudo os estudantes que chegam no primeiro ano, mas isso é muito comum até em segundos e terceiros anos, fazerem capinhas de trabalho, toda desenhada, toda bonitinha. Dá até uma pena de tão bonitas que as capas vêm, mas estão totalmente fora do padrão da academia, do padrão de se produzir ciência. Então, por exemplo, a ABNT é algo que a gente vai falar. Então, já deu para perceber que estamos envoltos na produção científica. Logicamente, não é tão fácil definir nem o que é ciência. Há um debate profundo dentro da própria academia do que é ciência e não ciência, de até onde vai a ciência, de quais são os objetivos da ciência, do método, como atestar que algo é científico ou não. Essa é uma discussão muito mais profunda, muito mais acadêmica, muito mais sofisticada, que eu precisaria de muito mais tempo. Então eu não vou fazer o debate aqui do que é ciência ou não, mas posso adiantar para vocês que o que nós estamos pretendendo e fazendo aqui perpassa pelo escrever ciência, o produzir de forma científica. E diferente do exemplo que eu dei agora, né? Tem muitos que vieram a mim com dúvidas se eu ia neste curso, nestes vídeos, abordar acerca de projeto de mestrado, projeto de doutorado, de currículo Lattes.
E a resposta a primeiro momento foi que não necessariamente, eu vou falar sobre tudo. É um grande tudão nesse curso, não que não tenha metodologia, não que nós não tenhamos objetivos e metas bem definidas, mas que é um tudão porque eu não tenho como falar de um assunto especificamente e porque este nosso curso vai do ensino médio até o doutorado, porque esse nosso vídeo, ele atende a pessoas desde o ensino médio, passando pelos graduados, passando por quem está fazendo especialização, a quem está no mestrado ou quem pretende entrar no mestrado, ou até mesmo a doutores, que as dicas que eu dou aqui servem para doutores, ou melhor, doutorandos, quem está fazendo doutorado, uma vez que a maior parte delas eu usei na minha tese. Para fazer a minha tese, então já vai aqui e o primeiro conteúdo. Tese é o trabalho acadêmico final de um doutorado. Eu tenho a tese para o doutorado, eu tenho a dissertação para o mestrado, eu tenho o TCC para especializações e para graduações, ok? No ensino médio não inventaram não, mas daqui a pouco estou inventando. Mas se você é do ensino médio, fica aqui até o final, porque vai servir para o teu ensino médio e vai servir muito mais para quando você entrar na universidade, quando você precisar escrever textos acadêmicos. Que a universidade, basicamente, as faculdades, né, as universidades, dividem-se em 3 trabalhos principais. Fazer fichamento, fazer resumo e fazer resenha. É basicamente o que você faz dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, num curso superior. Beleza? E são tipos de trabalhos acadêmicos. E são, professor? Sim. Se você colocar no Google, fizer uma pesquisa, eu sei que muitos não estão pesquisando no Google, a geração das minhas filhas está pesquisando agora no TikTok. Não sei se é tão satisfatório. Ou nas inteligências artificiais, como o ChatGPT, por exemplo, pergunte o que são trabalhos acadêmicos, que é o tema da nossa primeira aula. Certamente você vai ficar com mais dúvidas ao ler as informações. Eu digo que eu fiz essa mesma pesquisa e desafio você a fazer. Porque, por exemplo, eles colocam como trabalhos acadêmicos o TCC, eles colocam como trabalho acadêmico a tese, a dissertação, e fichamento não é um trabalho acadêmico, e resenha não é um trabalho acadêmico, resumo não é um trabalho acadêmico. Você faz fichamento, artigo científico para publicar em periódicos, para publicar em revistas, não são trabalhos acadêmicos? Então, tratam-se também de trabalhos acadêmicos. Nós aprenderemos que existem trabalhos acadêmicos primários e os secundários. Não é bem esse nome não, mas por hora eu quero que vocês lembrem os primários, que são aqueles trabalhos mais pomposos de finais de curso, como por exemplo TCC, dissertação e tese, e os trabalhos secundários, que são trabalhos do dia a dia, mas trabalhos importantíssimos também para publicações em revistas, em periódicos nacionais, internacionais, para publicar parte do que você está pesquisando. Todos esses demandam que você saiba escrever cientificamente. E é agora que eu vou te dar diversas dicas. Só uma paradinha antes de falar das dicas, lembrar, por exemplo, que para quem pretende fazer projeto de doutorado ou projeto de mestrado e não sabe por onde começar, calma, vai com calma. Eu vou tentar aqui abordar esta temática, ainda que de forma leve. Lembrando que a proposta desse curso é justamente ensinar a escrever academicamente, ensinar a escrever cientificamente e discutir esse tema com todos que queiram discutir, que queiram aprender um pouco mais e dialogar e trocar ideias comigo. Mas esse momento de fazer o mestrado ou fazer o doutorado, que demanda um projeto, geralmente um pré-projeto, eu sei que tem aterrorizado a muitos. Eu, por exemplo, vou contar uma historinha básica aqui como aconteceu comigo. Eu fiz exame de seleção para o mestrado. Eram 12 vagas. Se inscreveram muita gente, eu não sei quantas pessoas se inscreveram, se eu dissesse aqui seria mentira. Eu sei que era mestrado em História e eu passei em primeiro lugar, mesmo sendo da filosofia. Caiu autores como Thompson, Hobsbawm, Foucault. Então eu li muito esses autores, adorei, achei eles fantásticos e fui fazer a prova, tirei uma nota ótima, uma nota excelente. Tinha entregue meu pré-projeto e uma parte da prova era a prova escrita, fora a prova de línguas, né? Tem a prova de línguas, proeficiência, aí depois vem a prova de conhecimento, depois tinha uma entrevista, que era junto com o pré-projeto. Meu pré-projeto já havia sido aprovado, que tem também a aprovação do pré-projeto antes. Na entrevista eu fui reprovado, isto mesmo que você está ouvindo. Primeiro colocado, calma que vai ficar pior, viu? Primeiro colocado e reprovado. Por que, professor, você foi reprovado mesmo tendo tido a maior nota? Porque o meu pré-projeto estava uma merda. Hoje eu reconheço, na época eu fiquei muito pé da vida com os professores que não me permitiram participar daquele mestrado. Vai lá, tem coisas que são de Deus, foi até bom que eu conheci as ciências da religião. Mas eu confesso que hoje eu entendo
meu pré-projeto estava uma merda, me perdoem a palavra, a franqueza, estava um cocô. Quando eu disse que ia ficar pior, fica. De 12 vagas, só passaram 9 para essa tal dessa bendita entrevista. E eu vou para a entrevista entre os 9, certo de que estava folgado, de que ia passar. Nem me lembrei que a entrevista ela era classificatória e eliminatória. Um amigo meu, Flávio Veiga, professor Flávio Veiga, hoje doutor, Flávio, beijão se assiste esse vídeo, estou contando essa fofoca, mandou no Facebook, na época se usava muito, acho que também no Instagram, que nós tínhamos passado, todo mundo do Instituto Federal de Alagoas nos parabenizando. 12 vagas, só passaram 9 e a gente estava certo que estava dentro. Só passaram 9, tinham 12 vagas? Nada disso, pois cortaram eu e cortaram o Flávio. Ambos, eu da filosofia, o Flávio da história, pertencia ao programa inclusive, né, fez graduação na referida universidade a qual nós fizemos essa seleção e também não passou, ficamos nós dois. Porque, dentre outras coisas, só de objetivos específicos eu tinha 9 objetivos específicos. Dicas como essas que eu quero dar para você que vai fazer um pré-projeto. Por exemplo, o objetivo geral é só uma frase, 3 linhas. Uma frase não, desculpa, um trecho. Você vai botar no seu objetivo geral, basicamente, o que seria o título da sua dissertação ou da sua tese. O objeto de estudo, qual é o objeto que você vai pesquisar? Eu não, o objetivo geral eu escrevi 2 parágrafos. Objetivos específicos você bota entre 3 a 4, a depender do programa. Tem programa que você vai botar 3 e tem programa que 4. Professor, por quê? Vamos já. Cada objetivo simboliza como se fosse um dos capítulos que você fosse escrever na sua dissertação ou na sua tese, só para vocês entenderem. Então você bota o objetivo geral. Os objetivos específicos demonstram que você tem conhecimento do percurso que você vai fazer para concluir sua dissertação. Por isso que as partes mais importantes de um projeto, de um pré-projeto, nada mais é do que os objetivos e a metodologia. Tem professor que nem olha a introdução, justificativa, vai logo nos objetivos para saber se você tem clareza do que você quer defender, do que você quer escrever, e na metodologia, onde você vai dizer como você vai fazer isso, beleza? Então, por exemplo, como é que eu sei se 4 ou 3? Tem programas que normalmente trabalham com 4 capítulos. Isso tem norma? Não tem. Infelizmente não tem normatização, mas há entre os acadêmicos, entre os programas, mais ou menos que um contrato social, que um contrato tácito. Entre 3 a 4 capítulos por dissertação ou por tese. Professor, e como é que eu sei se o programa de mestrado ou de doutorado faz 3 ou 4 capítulos? Cara, se você quiser entrar no jogo, se prepara para jogar. Vai lá no programa, vai nas dissertações que foram feitas ou nas teses que foram feitas e vê se elas são de 3 ou de 4 capítulos. Se a maioria forem de 4 capítulos, você já sabe que vai botar 4 objetivos. Então bota o objetivo geral, que é a temática da sua dissertação ou da sua tese, vai para os objetivos específicos, onde você vai descrever como se fosse cada capítulo que você vai futuramente escrever na sua tese. Só para dar essa dica. Então percebam que aqui vai rolar muita dica para quem vai fazer mestrado, doutorado, mas muita dica também para quem é do ensino médio. Eu falei da capa, não foi anteriormente, mas acabei não dizendo como. Filhinho, capa de trabalho é só nome e o conteúdo. E embaixo, local e ano. Acabou, não tem mais nada que colocar, não tem que ficar enfeitando, embelezando não. Vai, normas na ABNT Google e antes da minha aula você já vai estar sabendo. Então todo o trabalho que você fizer agora é ensino médio. Outra pergunta que me fizeram foi acerca do currículo Lattes. Infelizmente, muitos dos meus alunos, muitos dos graduandos, muitos dos graduados acabam as suas graduações sem sequer saber o que é Lattes, sem fazer o Lattes, sem inserir seus cursos no Lattes, seus eventos no Lattes. Primeiro ponto aqui, é extremamente importante se você quiser ter uma vida acadêmica, que você acompanhe e participe dos eventos de sua área, congressos, seminários, simpósios. Tudo isso vai participando, vai juntando um monte de certificado e vai colocando tudo no teu currículo Lattes. Quando tu passar num concurso como eu fui o primeiro colocado do meu concurso. Não estou falando isso aqui para arrogância não. Primeiro colocado do meu concurso. Hugo, tu foi o primeiro colocado em tudo. Fui, mas adianta de que se eu não passei no exemplo que eu dei. Então para arrogante não era. Se fosse para ser arrogante eu dizia que eu me dei muito bem. No dia agora eu me dei muito bem. Mas deixa eu contar primeiro que vem antes de vir a bonança, vem a tempestade. Eu fui o primeiro colocado na prova de conhecimento.
quando foi na prova de títulos, eu caí para quinto. Ou seja, eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, só tinha uma especialização e tinha pouquíssimos trabalhos acadêmicos para apresentar. E todos eles pontuam, viu? Todos pontuam para provas e seleções de mestrado, de doutorado. Então fica a dica. E onde é que você coloca isso? No currículo Lattes. Todo pesquisador do Brasil de respeito tem currículo Lattes. Se você quer saber se o cara é charlatão ou não, vá para o Lattes. Se ele tiver o currículo Lattes e o currículo Lattes dele tiver preenchido e atualizado, muito dificilmente ele é um charlatão. Muito provavelmente trata-se de um pesquisador, de um cientista, seja da área de humanas, seja da área de natureza, seja que área for. Tem que ter currículo Lattes. Todo pesquisador do Brasil está no Lattes. Então você que é aluno do ensino médio já tem que ter o seu Lattes. Meu filho, peidou, você bota no Lattes. Tudo que você bota no Lattes. Claro, brincadeiras à parte, mas qualquer trabalhinho que você fizer, bota no Lattes. Tudo que você fizer, coloca no Lattes. Só aqui já foram algumas dicas importantes para quem é mestrando, para quem é no ensino médio, para os graduados. Eu explico já, vou falar sobre TCC e já vai em dica boa para vocês, mas aguarda um pouco. Eu digo aguarda um pouco porque tem muita coisa que eu quero falar agora, eu não cheguei nem nos slides ainda. E dentre as coisas que eu gostaria de falar muito, é que eu quero um dia com vocês sentar só para a gente formatar um documento em Word todo nas regras da ABNT. E a gente faz isso até o final do curso. Toda a regra da ABNT já colocada no documento. Então quando você for escrever o seu trabalho acadêmico, o seu trabalho do professor X, do professor Y, se você for escrever um artigo para tentar numa revista, você já vai escrever e ele já vai ser escrito nas normas da ABNT. Isso é algo que a gente vai estar fazendo também. Mas vamos já direto para a nossa aula. Pois bem, galera, esse nosso curso é muito em função deste nosso livro. Escreva um TCC em poucos dias. Aqui eu ensino como escrever um TCC com excelência em poucos dias. Aí eu vou usar o saudoso Einstein. É relativo. A ideia de poucos dias é que você faça em muito pouquíssimo tempo mesmo, mas você tem que seguir todas as dicas que eu digo no livro, todas as dicas que eu escrevi lá para você que faz graduação e para você que faz especialização, beleza? Então se quer escrever um TCC em poucos dias, tá assombrado com TCC e não sabe como, tá aí um livro pequenininho, poucas páginas, linguagem clara e objetiva, concisa e recheado de dicas. Então vamos lá para a nossa aula. O nosso curso de instruções para o trabalho acadêmico perpassa por 4 momentos, são 4 aulas e vocês já podem percebê-las aqui. Aula 1, que é a aula de hoje, que eu vou começar agora. O que são trabalhos acadêmicos? Mas professor, só vai explicar o que é trabalho acadêmico? Sim, a maioria não sabia nem o que era Lattes. Tem quem está aqui que não sabe nem o que é ciência, o que é produzir ciência. Se você for pesquisar o que são trabalhos acadêmicos, você vai ficar na dúvida no ChatGPT, no Google e outras plataformas. Eu faço esse desafio, vá lá e tente voltar aqui. Depois me diga na próxima aula ou aqui no comentário do vídeo. Diga no comentário do vídeo aqui, professor, eu achei fácil, tal. E se tiver achado, eu vou achar massa, inclusive vou até compartilhar o local que esteja falando corretamente e completo o que é ou que são, os trabalhos acadêmicos. Então, aula 1, que são trabalhos acadêmicos, aula 2, elaboração de trabalhos acadêmicos. Aqui a gente vai ver a estrutura dos trabalhos acadêmicos, os elementos pré-textuais, os elementos textuais, os elementos pós-textuais, como se faz uma capa, o que é o sumário, ou como se faz o sumário. Eu vou dar uma dica perfeita de sumário aqui para vocês. Vou dar algumas dicas também de como eu fiz para não me perder no texto durante o meu mestrado e meu doutorado. Enfim, vai ter umas dicas legais e a gente vai entrar a fundo nos trabalhos acadêmicos. Aula 3, construindo um trabalho acadêmico de sucesso. Aí sim, é como escrever o trabalho acadêmico. Dicas de escrever, dicas da prática, da escrita, da normatização. Aqui a gente vai discutir a ABNT, aqui a gente vai discutir plágio, dentre outras questões. Então fica comigo até o final do curso. E aula 4, o que é o trabalho acadêmico experimental. Aí aqui eu vou ter a ajuda do professor mestre Wilson Ceciliano, meu irmão, meu amigo do coração, ótimo professor. Por quê? Porque é professor da Química, viveu a vida toda em laboratório. O Wilson foi o primeiro colocado do concurso dele no Instituto Federal de Alagoas em 2012.
Então eu estou falando de um professor extremamente competente. Eu posso dar essa aula? Posso, mas se é trabalho acadêmico e experimental, é melhor um professor que saiba mais do que eu, que tenha mais competência que eu, que tenha mais know-how que eu. Então o Wilson vai estar com vocês nessa quarta aula com o trabalho experimental. O Wilson é gabiru de laboratório, meu filho. Graduação e mestrado todinho dentro do laboratório. Passou mais tempo na vida no laboratório do que na própria casa. Então, se tem uma aula bacana, vai ser a quarta aula com o Wilson Ceciliano, participação especial para vocês. Então, vamos lá continuar. Como essa aula também é cultura, mas sobretudo é ciência, nós traremos sim referências para discutirmos os trabalhos acadêmicos. O que são os trabalhos acadêmicos? Eu darei a minha opinião, emitirei também o que penso acerca do que seja trabalho acadêmico ou trabalhos acadêmicos. No entanto, eu quero trazer algumas referências extremamente importantes, de renome, nessa longa jornada de tentarmos definir o que são os trabalhos acadêmicos. Mas calma, não vou fazer aqui filosofia da linguagem, a gente vai ficar discutindo conceito e filosofando. Não. Não é sobre isso esta aula, muito pelo contrário. A gente vai avaliar o que são os trabalhos acadêmicos para minimamente conseguirmos, nas próximas aulas, avançarmos para a escrita científica. Então vejamos, o primeiro nome que eu quero falar com vocês acerca dos trabalhos acadêmicos é nada mais nada menos do que Karl Popper. Karl Popper, filósofo britânico. Olha o que ele nos fala nessa citação. A ciência é um processo de conjecturas e refutações. Um trabalho acadêmico deve apresentar uma nova conjectura, testá-la rigorosamente e apresentar os resultados de forma clara e concisa. Percebam, Popper é nada mais nada menos do que um filósofo da ciência. É, digamos que um dos grandes mentores do pensamento científico, um dos grandes pensadores do século XX, um dos grandes pensadores da contemporaneidade que simplesmente pensou a ciência. Porque você já se perguntou o que é a ciência? O que é que faz dessa garrafa ciência ou não ciência? Aqui tem muita ciência, nessa água que eu estou bebendo. Nós sabemos que é H2O. Esse plástico aqui tem muita ciência. Isso aqui não é feito por acaso. Isso aqui é feito com muita ciência. Mas o que é que faz de algo científico ou algo não científico? Qual a diferença, por exemplo, entre a filosofia e a ciência, entre o mito ou a mitologia e a ciência? Enfim, o que é a ciência? Este filósofo britânico vai refletir acerca dos métodos científicos, do que de fato deve ser feito para ser ciência. E eu vou me amparar nele para falar acerca de três questões: refutações, teste rigoroso e que seja conciso, que seja escrito de forma clara, a partir de resultados. Isto faz de um conhecimento ou de um trabalho científico, quando ele apresenta resultados pautados na ciência, pautados em resultados empíricos. Empírico vem de experimental, de experiências. Então o Popper, não quero dizer aqui que eu concordo em tudo com ele, até porque eu sou da filosofia e eu tenho diversos pontos em contraposição aos dele, mas quero falar que sim, quando você vai fazer ciência, você está sempre se colocando a ser categorizado, ou melhor, a ser categorizado o material que você vai produzir. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu publico um texto em uma revista, ou quando eu escrevo um livro, eu tenho 15 livros publicados, são 15 filhos. E quando o filho está pronto, manda para o mundo. E o mundo vai interpretar e categorizar o seu filho. O mundo vai interpretar o que eu escrevi da forma dele. As pessoas que lerem vão interpretar da forma delas. Vão julgar se o que eu estou falando tem respaldo científico ou não a partir das referências que eu coloquei. Então vamos aqui pelo menos apontar que ciência, já que eu fiz esse debate de o que é ciência e o que não é ciência, vamos apontar que pelo menos ciência perpassa por duas situações. O conhecimento metódico experimental é a partir de um método e das experiências, um conhecimento empírico, e um conhecimento referenciado. Referenciado, aí por isso que eu falei dessas palavras, ele é refutado. Quando você escreve o livro, você manda para a comunidade acadêmica, você solta para que a sociedade em geral, sobretudo os acadêmicos, eles possam atestar se o que você produziu é de fato ciência ou não. Se o que você produziu, os resultados que você está demonstrando, apresentando, são de fato condizentes com os experimentos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então o meu livro pode ser interpretado das diversas formas. Eu falei de ciência mais propriamente dito material,
mas também estou falando da textual, quando você escreve algo. Quando você escreve algo, você depende da interpretação de outro. E esse outro pode refutar, ele pode tentar contradizer, ele não só pode tentar, ele deve tentar contradizer o que você escreveu ali. E isso é parte da ciência. Por isso que nós temos tantas divergências no mundo científico. Essas divergências são boas. Ruim seria se todos pensássemos iguais e se só tivéssemos uma verdade. Mas cada objeto pode ser visto de diversos ângulos. Vocês agora estão vendo o objeto de um ângulo que eu não estou vendo. Agora eu estou vendo o objeto de um ângulo que vocês não estão também. Então, por exemplo, vamos supor que esse objeto fosse a consciência. O psiquiatra vê de uma forma, o psicólogo vê de outra. Dentro da psicologia você tem diversas teorias, diversas correntes. Então cada corrente vai ver o problema ou o objeto de uma forma diferente, sobre um ângulo diferente, sobre uma lente diferente. Então é sim o conhecimento científico, um texto científico feito para que seja refutado, para que as pessoas possam questionar e questionar os resultados ali apresentados. E olha o que ele diz: tem que ser rigorosamente mostrado os resultados de forma clara e concisa, ou seja, referenciado. Referenciado significa dizer o quê? Que tudo que você vai escrever, você tem que colocar referência. Filhinhos e filhinhas, vejam só, percebam, a academia não é um lugar de liberdade. Se você quer liberdade, você vai fazer poesia, você vai fazer música, não textos. Se você vem para fazer texto científico, então você vai ter que seguir o rigor acadêmico. Concorde eu ou discorde. Concorde você ou discorde. Os ritos estão aí para serem realizados. Quando eu digo os ritos, por exemplo, para você ser mestre, você passa por uma banca, passa por uma qualificação, depois uma banca que vai julgar a sua dissertação se está boa ou não. No doutorado, para receber o título de doutor, tem toda uma ritualística, tem todo um procedimentos acadêmicos que culminam com uma banca de 4 doutores avaliando se você pode ou não entrar nesse universo de doutores. Mas vamos sair do doutorado, do mestrado, vamos para a graduação. Na graduação também, você quando conclui o curso, você precisa entregar o trabalho de conclusão de curso, o TCC, que é para referendar que você é graduado. Isso significa dizer que você também vai ser avaliado por uma banca qualificada por mestres e doutores que vai avaliar o seu trabalho. O seu texto para entrar numa revista, o seu texto científico, ele vai ser avaliado. Então o que é que eu quero falar aqui? Que existem ritos, existem procedimentos. E eu não estou dizendo aqui que eu concorde. Por exemplo, eu falo muito da ditadura do látex, a escravidão do látex. A gente hoje tem que produzir, colocar tudo no látex. Se você quer entrar no mundo do trabalho, você tem que ter um látex bem qualificado. Se você quiser passar num curso, você tem que ter um látex bem qualificado, ou seja, muita produção, muita palestra, muito curso como esse que vocês estão participando. Espero que coloquem no seu látex, participar de grupo de pesquisas. Eu, por exemplo, lidero 2 grupos de pesquisas com doutores do Brasil todo. Pessoal da Federal de Juiz de Fora, pessoal da Federal do ABC Paulista, pessoal da UFPE, Federal de Pernambuco, Federal de Sergipe, Federal da UFAL, muitos professores do Instituto Federal de Alagoas. Um grupo é de filosofia, outro é de ciência da religião. Inclusive, convido vocês a estarem conhecendo os nossos grupos de pesquisa. Retomando, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque você, se quer liberdade, vai fazer poesia, vai fazer arte. E nem lá você tem liberdade plena, porque também tem suas ritualísticas. Mas, sobretudo, na academia você tem que trazer referências. E por que eu estou falando de liberdade? Eu falo de liberdade porque você não tem a liberdade de escrever o que você acha. Filhinhos, filhinhas, o que você acha não interessa a ninguém, não interessa a academia. Me perdoe de ser muito duro, mas vamos formatar o que eu estou dizendo. O que você acha pode interessar a sua namorada, ao seu namorado, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu amante, ao seu amante, à sua amante, pode interessar a sua família, pode interessar no púlpito da sua igreja, pode interessar no altar da sua igreja, pode interessar no terreiro que você cultua os seus orixás, mas não interessa para a academia. Quando você vai para uma prova, você vai botar o que você acha? Não, você vai botar o que cientificamente você aprendeu. Desde o Enem da vida, que o estudante tem que fazer uma prova para entrar numa universidade federal, na maioria dos casos, até a banca de avaliação de um doutorado, são seleções que questionam se você adquiriu ou não conhecimento científico. Se adquiriu, se tem conhecimento científico, se sabe manuseá-lo. Por exemplo, na 4ª aula com o professor Wilson Ceciliano, que é a aula sobre
trabalho acadêmico experimental, você tem que demonstrar se você consegue manusear a ciência, consegue agir cientificamente, se você consegue produzir cientificamente. Então entendam, o que você acha não serve para a academia. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos querem escrever o que acha. Acha que escrever basicamente é sentar no computador e começar a digitar, ou começar a escrever e depois digitalizar. Não é do nada. Primeiro, para você ter poder de escrita, conseguir escrever cientificamente, você tem que ter muita leitura. Então ler é o primeiro procedimento, ler e ler muito para ter conteúdo para escrever. Mas não só basta ter o conteúdo, você tem que lembrar de onde é o conteúdo para poder colocar referência, porque não veio do nada. Não é do nada que você descobre algo sobre ética, não foi do nada que foi descoberto as moléculas da água, como eu falei, por exemplo. Tem todo um conhecimento que nos antecede e ele tem que ser referenciado. Eu vou contar uma historinha, vai ficar mais fácil. Deixa eu contar essa historinha. Eu estava na aula de filosofia política, na graduação, na UFAL, e o livro de leitura era o Leviatã do Hobbes. O Leviatã é um livro chato, o Hobbes defende o poder do rei, acima de tudo. Pô, achei um livro horrível, fui para aula, li à tarde, fui para aula à noite. O professor perguntou, Hugo, o que é que você acha? Hugo, me fale sobre Hobbes. Eu comecei a detonar o livro. Aí o professor disse, ei, eu não perguntei o que você acha do Hobbes. Eu perguntei o que o Hobbes escreveu. Aí eu, no calor da minha juventude, eu, esbaforido como eu sou, impulsivo como eu sou, que foi o que eu fiz? Rapidinho respondi, professor, se num curso de filosofia, que é um local para pensarmos, para refletirmos, filosofia, eu não posso refletir sobre o autor, falar o que acho sobre o autor, então em qual lugar da universidade nós poderíamos fazer isso, achando que ia abalar? O professor me deu um fora, mas um fora, e hoje eu concordo com ele. Na hora eu fiquei com vontade de mandar ele para aquele canto, mas depois eu tive que concordar com ele. Ele disse assim, olha, faça o seguinte, quando você tiver o seu diploma, que tiver escrito filósofo ou licenciado em filosofia, aí você pode emitir sua opinião acerca do Hobbes. Por enquanto, aqui nessa aula, você vai dizer o que o autor falou, o que o autor disse. O que é que ele quis dizer com isso? Ou o que é que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer, no seu TCC, no seu mestrado, na sua tese, só na tese, lá no doutorado, é que você vai poder dizer parte do que você acha, ou que você descobriu, o que você quer falar. Porque na tese tem que ser algo original, inédito. Já vai outra dica aí antecipada. A tese tem que ter originalidade. Tem que ser inédita, você vai pesquisar algo que ninguém nunca falou no mundo e você vai defender isso, por isso que é defesa de tese, ok? Então, consequentemente, se eu vou defender algo inédito, eu vou falar algo que eu estudei, que eu descobri, resultado das minhas pesquisas. Mas fora isso, toda a academia é basicamente você dando referências de onde você está tirando os textos, ou melhor, de onde você está tirando as ideias. Quando eu digo de onde você está tirando o texto, você escreveu um parágrafo. Aquele parágrafo surgiu de onde? Qual é a referência daquele parágrafo? Você não tirou do nada apareceu aquela ideia na sua mente? Se você pesquisar mais a fundo, você vai ver que outros falaram bem mais e mais profundamente sobre esse assunto do que você. Então, de repente, você está plagiando uma ideia. Então, tem que ter cuidado. Tudo tem que ter referência. Então, o que é um bom texto científico? É um texto bem referenciado. Então, no mestrado, aí o aluno do ensino médio acha que eu posso achar. O que você acha interessa no púlpito da sua igreja. Dentro da academia interessa se você aprendeu ou não a disciplina. Você que é mestrando, acha que você pode dizer o que você acha? Não, filho. Você acha? Não estamos preocupados com o que você acha. Você tem que dizer da referência que você tirou aquilo que você escreveu. No doutorado foi que eu vim descobrir que eu podia escrever alguma coisa. E nem lá eu pude, porque a minha banca avaliadora, ela mandou alterar o meu trabalho quase que inteiro. Eu tive que alterar, fui aprovado com êxito. A minha aprovação está no meu canal do YouTube, está toda a minha defesa. Vocês podem ir lá e assistir totalmente a minha defesa, é 1 hora e pouca de defesa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não temos espaço de achismo. Tem que discutir cientificamente. Texto acadêmico é construído com referência. Então vamos partir do pressuposto que um texto científico minimamente de excelência precisa ter método rigoroso, né? Tem que ser metódico, empírico, seguir os métodos e procedimentos científicos e, sobretudo, ser bem referenciado. Você tem que espirrar, no máximo, uma ideia sua no doutorado. Até lá, tudo que você falar, bem referenciado. Na resenha,
na resenha, que é um trabalho acadêmico, um tipo de trabalho acadêmico, você pode dar a sua opinião sobre determinado texto, mas só na resenha e nós falamos dela depois. Eu ainda quero comentar, para finalizar, ainda uma outra citação para referendar ainda mais o que eu estou falando e ficar para vocês bem claro que, por exemplo, essa aula já tem referência. Karl Popper e agora eu trago Hannah Arendt. Então não é do nada que eu estou tirando essa aula do que são trabalhos acadêmicos. Eu estou trazendo duas grandes referências e o primeiro grande ensinamento para vocês. Tudo em textos acadêmicos tem que ser bem referenciado. De onde você tirou? De que lugar saiu essa ideia? Aí, professor, o que é ser referenciado? E como é que eu coloco essa tal dessa referência? Calma que a gente vai estudar isso nas normas da ABNT. Eu vou dizer direitinho como é que você faz a referência. Mas, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, olha lá, depois eu passo para vocês as referências do livro, mas olha ali embaixo, Hannah Arendt, 1971, página 2000, perdão, Hannah Arendt, 1971, página 246. Esse pedacinho que eu peguei está no livro da Hannah Arendt de 1971 na página tal. Então eu estou dizendo de onde eu peguei, é uma citação direta, mas a gente vai ter tempo para aprender isso. Hannah Arendt é uma filósofa, uma das filósofas e mulheres mais influentes do século XX, extremamente importante. Vale salientar que ela sobreviveu aos campos de concentração nazista. Então a gente está falando aí de uma verdadeira guerreira. Mas o que nos interessa acerca de Hannah Arendt agora é essa citação que eu quero ler para vocês. O pensamento é o que nos torna humanos. Um trabalho acadêmico é a oportunidade para pensar criticamente sobre um problema e apresentar uma solução original. Originalidade é o que eu quero dizer aqui. Professor, você disse agora há pouco que originalidade é no doutorado. Acaba com essa ideia. Doutorado é obrigatório ter originalidade e ineditismo. Tem que ser original e inédita a tese, o que você vai defender, o resultado da sua pesquisa, o objeto que você vai pesquisar. Primeiro, falei objeto, pode ser que vocês não saibam o que é objeto. Mentes, prestem atenção. Tem mestre que não sabe fazer essa definição. Existe o sujeito do conhecimento, bota aí um S, o sujeito do conhecimento e o objeto a ser conhecido. Quem é o sujeito? Aquele que conhece. O que é o objeto que vai ser conhecido? Então, por exemplo, qual é o objeto da sociologia? A sociedade. Quem é o sujeito? O sociólogo. Qual é o objeto da biologia? A vida. Quem é o sujeito? O biólogo. Beleza? Eu estou tentando conhecer as religiões. A religião é meu objeto de estudo, meu objeto de pesquisa. Então, no doutorado, o objeto de pesquisa, o que vai ser conhecido, tem que ser inédito, tem que ser original a sua tese. A sua tese precisa ter originalidade. E por que eu estou trazendo Hannah Arendt aqui com originalidade? Porque eu preciso dizer para vocês, destacar para vocês, que é necessário já pensar em originalidade desde o ensino médio. Qualquer trabalho que você vá fazer, já pense em originalidade. Eu, por exemplo, achei que depois de doutor, eu podia dizer o que eu acho, o que eu penso, etc. Agora eu sou doutor, a academia não tem liberdade não, nem como doutor, pelo menos não se eu quiser publicar em revista de Qualis A1, que são revistas de padrão internacional, Qualis A1, A2, A3, até o A4 é bom. Aí depois vai descendo, B1, B2, B3, B4, B5, aí depois a C, o C, e assim sucessivamente. Nós vamos falar sobre Qualis de revistas, mas não agora. Só saiba que isso é uma métrica de revistas e o Qualis A1 é o topo do topo. Eu, por exemplo, publiquei recentemente numa Qualis A1. Foi fascinante para mim publicar porque a gente sabe que em revistas tem muita confraria, é muito de amiguinhos. E eu tinha recém feito o doutorado, mas o meu artigo, por modéstia parte, estava um primor de ciência, viu? Eu discuti o triunfo da religião na psicanálise. Psicanálise e o triunfo da religião. Na verdade, o artigo é esse. Psicanálise e o triunfo da religião, vocês podem procurar. Mas não quero me envaidecer não aqui. Eu quero falar de outra coisa. Do que eu quero falar? Eu quero dizer para vocês que até hoje, como doutor, eu tenho que me submeter a avaliações de bancas de periódicos, de revistas. E as revistas agora estão pedindo que, por exemplo, isso é muito difícil para mim Isso é muito difícil no meu caso, que sou da filosofia. Elas estão pedindo que tenha, pelo menos na referência, 5 referências que sejam de 5 anos para cá. Então, 5 anos antes do artigo. Por quê? Para o texto ser atual. Então percebam, eu que sou da filosofia, que discuto Sócrates, Platão, Aristóteles, é muito difícil atualizar. Então é complicado, mas
A gente vai fazendo. E outra, se você fez uma pesquisa, você já tem que atualizar ela nos novos pesquisadores, o que eles estão dizendo, para colocar referências atuais. Então perceba, no final das contas, nem doutor você tem liberdade de nada na academia. Aí me chega um mestre querendo ter liberdade de falar o que acha. Aí vem um aluno de ensino médio achar, eu acho para academia não serve. Se você quer seguir a trajetória acadêmica, então sai da ideia de liberdade, porque liberdade na academia não tem que seguir os ritos, os padrões, as normas, assim como nos coloca, por exemplo, aqui Hannah Arendt com a solução original, que parte de um problema. Então sempre no trabalho científico você vai partir de algum problema, tem um problema que precisa de solução. Nas ciências humanas isso é meio complicado, porque você não precisa dar uma solução necessariamente, você precisa aprender a lidar, ter competência e habilidade para lidar com o problema, ok? Hannah Arendt, por exemplo, não propôs, isso aqui é uma solução para guardar água, para guardar 500 ml de água, para que possa me movimentar melhor com água na mão. Dá um exemplo. Isso é ciência aplicada, é resultado de ciência. No caso das ciências humanas, por exemplo, não necessariamente. Hannah Arendt, ela é uma das maiores pensadoras do século XX, porque ela conciliou política e ética. Para ela, uma ação ética é uma ação política e vice-versa. Não tem como se dissociar ética de política. Isso não dá para explicar agora, porque eu não vou explicar Hannah Arendt, mas fica aqui o exemplo dessa filósofa belíssima. Então vamos direto para a aula agora, e na aula nós vamos saber o que são os trabalhos acadêmicos. Olha aí uma definição que eu coloquei acerca do que são os trabalhos acadêmicos. Trabalhos acadêmicos são textos escritos que apresentam os resultados de pesquisas, estudos e reflexões realizados no âmbito de instituições de ensino e pesquisa. São ferramentas essenciais para a comunicação científica e para o avanço do conhecimento em diversas áreas. Aqui a gente vai cair naquele debate do que é ciência e não ciência. Mas não dá para aprofundar esse debate, até porque dentro da academia esse debate é extremamente profundo, complexo, sofisticado, como já falei. Mas percebam, por exemplo, quando eu falo assim, que os trabalhos acadêmicos são textos ou pesquisas, estudos realizados no âmbito de instituições. É meio que ele recebe o certificado fictício, vamos imaginar um certificado acadêmico, o certificado fictício de instituições de ensino. Porque você pode fazer textos acadêmicos ou científicos sem nenhuma instituição? Em teoria pode, é possível. É possível você escrever textos científicos em sua casa, no seu caderno ou no seu computador e fazer experiências e etc. Muito dificilmente você conseguirá fazer sem que você saiba método científico, sem que tenha passado por aulas, sem que tenha aprendido com outros pesquisadores, sem que tenha entendido as normas, os procedimentos. Enfim, é muito difícil, mas é possível. E são vários os grandes pensadores ou grandes filósofos, grandes cientistas que fizeram descobertas incríveis com estudos de casa, não necessariamente de alguma instituição, mas alto lá. Isso no passado. Hoje, você produzir no seu caderno, na sua casa, e achar que é produção científica, como é produção científica que se não passou pelo critério da refutação? Se não foi examinado pela comunidade científica, se não foi avaliado pela comunidade acadêmica? Por exemplo, qualquer livro meu tem conselho editorial. Então você vai ver nos meus livros um monte de doutores que assinam o livro, sendo estes responsáveis por ter avaliado o meu livro se era uma pesquisa científica ou não. Não pode um livro com conselho científico, com comitê científico, ser confundido, por exemplo, com um livro que o cara lança do jeito que foi. Ele passou a pagar uma editora hoje que você lança um livro. Isso eu não estou falando de literatura, viu? Da literatura de ficção científica, etc. Eu estou falando de livros acadêmicos. O cara acabou a dissertação dele, vai lá e publica a dissertação dele. Vamos lá, alto lá. Pelo menos a dissertação passou por uma banca anterior para ele ser aprovado. Mas textos em casa, textos ao léu, não. Textos que estão ligados a instituições de ensino ou de pesquisa. Os nossos grupos, por exemplo, os nossos grupos de pesquisa, são grupos de pesquisa ligados ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Digamos que é o grande Conselho Nacional das Pesquisas no Brasil. E também é ligado ao Instituto Federal de Alagoas. Então não é do nada que a gente sai lançando e fazendo eventos científicos. Os eventos científicos estão ligados a instituições. Uma outra questão que eu queria comentar com vocês, ainda nessa linha, que os textos científicos são a comunicação entre a comunidade científica, é como a comunidade científica se comunica. Vamos continuar com as características essenciais. E aí tem 4 características que a gente precisa falar: rigor científico,
originalidade, clareza e concisão e formalidade. Mesmo que nós estejamos com pressa para concluir logo esse vídeo para não ficar muito longo, vamos ver uma a uma lendo pausadamente. Rigor científico. Baseiam-se em métodos científicos rigorosos e em dados confiáveis. Como é que eu mostro, professor, que o meu método foi rigoroso e os dados são confiáveis? Colocando a referência. Por isso que eu falei para vocês, o texto científico tem que ser referenciado. Então o rigor científico é referenciar, mostrar de onde você está tirando aquele argumento. A educação tem piorado, as coisas estão cada vez mais difíceis. Ou uma que eu escuto sempre, a violência tem cada dia aumentado mais, é pai matando pai, filho matando filho. Peraí. Qual é o rigor científico que tem nessa fala? Qual é o dado? Qual é a informação? De onde é que ela vem? Você verificou essa informação? Qual é a referência? De onde é que você está tirando a referência dessa informação? Que a violência aumentou. Porque, por exemplo, se a gente pegar título de Brasil, é possível dizer que o Brasil de hoje é mais violento do que o Brasil da escravidão? A violência que os negros eram submetidos no Brasil da escravidão? É possível dizer que a violência do Brasil de hoje é maior do que a violência na própria República Velha? Pegaram os cangaceiros, por exemplo, vou dar o cangaço aqui do Nordeste, cortaram a cabeça deles e empilharam na escadaria da igreja. Um monte de cabeça de bandidos, que de bandidos não tinham nada, mas eu não vou discutir isso aqui, pilhadas na escadaria. Isso é barbárie pura. Mas vamos sair do Brasil, vamos para o mundo. Você pega lá em Roma, você tinha a política do pão e circo, você tinha o Coliseu, você tinha a luta de homens contra homens até a morte. Eu não estou falando de UFC não, que os caras dão um rasgãozinho no olho e você já... Não, estou dizendo de fura-bucho, faca sendo enfiada, espada, corta-cabeça. Isso era barbárie, as guerras eram barbárie. Barbárie foi a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. É possível dizer que o mundo hoje está mais violento, mas isso é baseado em quê? Quais são os dados que você me traz para dizer que o mundo está mais violento? Se eu te perguntar o que é violência, você vai me dizer que violência é o quê? Porque você pode dizer... Os dados hoje morrem mais gente, de repente possa até morrer mais, porque a sociedade é maior, tem mais gente, mas eu duvido muito que morra mais gente, por exemplo, do que a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, isso é que era violência, isso que era barbárie. E aí o cara me vem do nada e diz assim, o mundo está muito mais violento. Baseado em quê? Qual é a referência? Tá vendo? Tem que ter referência, o conhecimento científico tem rigor científico. Esse rigor científico é ser referenciado, ter bases confiáveis. Como, por exemplo, o IBGE, se você quiser dizer que tem mais mulheres do que homem no Brasil. Quer dizer que a educação está pior, baseada em que dados? Porque a população de décadas atrás, em sua maioria, era analfabeta. Então, como é que a gente diz que está pior? Pior baseado em quê? Não, mas os dados mostram que a educação está ruim. Beleza, está ruim é uma coisa, está pior do que era antes é outra. Pode até estar, não estou dizendo que não está não. Mas se está... Qual é o dado que você está apresentando para confirmar esta tua afirmação? É isso o rigor científico. Originalidade, eu já falei muito quando falei sobre Hannah Arendt, que coloca lá que a originalidade é extremamente importante, mas então só vou ler rapidinho. Apresentam ideias e resultados inovadores, contribuindo para o conhecimento em sua área específica. Pense sempre em ser original, seja o que você for fazer, em qual área do conhecimento você estiver. Pensa sempre na originalidade, até porque você vai estar treinando já para o doutorado, porque no doutorado tem que ser algo original. Clareza e concisão são escritos em linguagem clara, concisa e objetiva, facilitando a compreensão do conteúdo. Já diria Schopenhauer, o autor ou filósofo, pesquisador que escreve difícil é porque não quer ser entendido, porque não fala nada com nada. Você tem que escrever de forma objetiva. Vai aqui uma dica para os mestres e doutores que aqui estão, ou para quem vai fazer mestrado e doutorado, até para os graduandos. TCC é um trabalho técnico. Para de se assombrar com TCC. TCC é um trabalho técnico e nada mais do que isso. Dissertação é um trabalho técnico. No mestrado, você basicamente vai dizer que sabe escrever. Ponto final. O mestrado é para você dizer que sabe escrever cientificamente. Olha, deixa eu contar uma historinha rapidinho. Quando passamos no concurso federal, trabalhávamos no interior de Alagoas. Íamos 5 pessoas no carro, dividindo combustível. E era um físico, um arquiteto, um historiador, um químico, que é o Wilson, que vai dar aula para vocês, e eu. 5.
nós íamos numa troca fantástica de teorias, de ideias, era um bebendo do outro, porque diversas áreas diferentes em um mesmo carro numa viagem de 4 horas. Então imagina isso, como explode o conhecimento. E uma das coisas que eu me lembro muito bem é que do carro só eu e outro eram especialistas. Os outros 2 estavam no doutorado e um já tinha concluído o mestrado, que era o arquiteto. E esse arquiteto me disse o seguinte: Hugo, basicamente a dissertação é você dizer para a academia que você sabe escrever cientificamente. Agora, na tese, você vai de fato escrever cientificamente. Você vai escrever a sua tese. Daí a tese ter que ser original. Na tese você vai mostrar a ciência que você aprendeu no mestrado, beleza? Então o cara do TCC tá aperreado da vida porque vai apresentar um TCC. TCC é um trabalho técnico, filho de Deus, mas professor tem apresentação oral. Vai uma grande dica aqui se você ficou até esse momento do vídeo. TCC, filho, apresentação oral tanto do TCC quanto do mestrado, você bota nos slides e faz a leitura. Porque é 15 minutos, dá 20 minutos no máximo, e olha lá que a maioria das bancas não dão nem 15 minutos. O que a banca quer é saber o que está no texto, e ela já teve tempo de ler o seu texto, de avaliar o seu texto. O que você vai falar para ela, ela já está sabendo, porque ela já leu. Doutores, mestres e doutores vão dar palestras e ficam só lendo as suas folhas? Mal olham para a plateia que está no auditório? Você não é obrigado a fazer uma mega apresentação, uma mega aula, é só um trabalho técnico de 70 a 100 folhas. Hugo, que loucura, você é condenado, já vão vir os haters aqui, podem vir. É isso que eu estou dizendo mesmo, 70 a 100, passou disso, é loucura. Por quê? Porque já há um consenso dentro da academia, não há para os mais velhos, porque fizeram as suas dissertações e as suas teses há 300 anos. Agora não, agora há meio que um consenso. Por quê? Porque você tem que ser objetivo e claro, para não ficar enchendo linguiça, como é um ditado aqui de Alagoas, escrevendo baboseira, besteira, só para encher folhas. E por que eu disse 70 e 100 páginas? Isso é consenso, professor? Não, há quase que um consenso, mas não tem nenhuma norma estabelecida, tem que ser 70, tem que ser até 100, tem que ser entre 90 e 100, não tem. Fique à vontade para escrever, mas saiba que entre 70 páginas a 100 já está ótimo, ou até menos que isso, 50 páginas para um TCC está ótimo, a depender se você conseguiu ser objetivo. Então você vai perguntar isso para o seu orientador, ele dá uma patada em você. Eu recebi tanto fora, porque eu queria saber o número de páginas, sou hiperativo, sou TDAH, queria muito saber e recebia fora. Então se você quer saber a página, eu estou lhe dizendo aqui, para TCC, para mestrado 100, 120, 130, tem gente que faz mestrado de 200, 250, 300 folhas. Isso é laudas, né? 300 páginas. Isso não é uma dissertação, isso já é uma tese. Você poderia ter usado parte desse esforço e desse trabalho para o seu doutorado, porque a dissertação é um trabalho acadêmico como outro qualquer, é um trabalho técnico. A tese também, mas a tese tem a questão da originalidade, do ineditismo, de você defender algo que você está falando e ninguém falou nunca, nem em nenhuma outra parte do mundo, entende? Há essa diferença. Então, baixa a bola, calma, porque trata-se de trabalhos técnicos, trabalhos acadêmicos. E a apresentação, que é o bicho-papão, não sei porquê, monta os slides, lê rapidinho os slides e vai para escutar a banca. Acabou, acabou. Essa é a dica do professor Hugo Brandão e daqui para frente vai ter dessas e muito mais. Formalidades, seguem as normas e formatação específicas estabelecidas pela ABNT. Não esquece isso. Professor, mas eu não sei nada disso. Calma, que a gente vai ter tempo de falar da ABNT. E a dica que eu tenho para a ABNT é sensacional. Não se preocupa com ela. Eu, pessoalmente, já usei tanto, uso tanto com os meus textos, com os meus livros, com a minha dissertação e com a minha tese, que eu já tenho decorado. Mas você ainda precisa ficar íntimo e tem umas dicas muito boas que daqui para o final do curso eu passo para vocês. Mas vamos continuar. E agora nós passamos para quais os objetivos dos trabalhos acadêmicos. Divulgar os resultados de pesquisas científicas. Como eu falei para vocês, os trabalhos acadêmicos visam a comunicação entre a comunidade acadêmica, compartilhar conhecimentos e ideias com a comunidade acadêmica. Não vou nem comentar porque é muito próximo ao que nós lemos anteriormente e eu já falei muito disso, que trabalhos acadêmicos é uma forma que a comunidade acadêmica tem de se comunicar, de interagir, de apresentar novas descobertas.
contribuir para o debate e o desenvolvimento de novas teorias e soluções, então, como eu falei, das descobertas, atender aos requisitos de cursos e programas de graduação, pós-graduação e outros. Então, o trabalho acadêmico serve para divulgar conhecimentos, contribuir para compartilhar conhecimentos, compartilhar novas descobertas, e esses aí são os artigos científicos, são as resenhas, são os resumos, mas também tem aquela parte técnica, que são os trabalhos acadêmicos que são requisitos para conclusão de cursos, que são o TCC, a dissertação e a tese, como eu citei como exemplo, e nós veremos a partir de agora. Vejam os exemplos de trabalhos acadêmicos. Eu vou comentar, vou ler um a um, comentar brevemente, porque nós teremos o tempo de falar sobre cada um deles posteriormente. Mas o TCC, trabalho de conclusão de curso, monografia, escrito, trabalho escrito. Calma, que antes de mais nada eu preciso abrir um parênteses aqui. Eu coloquei propositalmente monografia abaixo do TCC, porque assim vem em vários sites que vão falar de trabalhos acadêmicos. Só que eu queria dizer para você que a monografia nada mais é que um TCC. Ela é um trabalho de conclusão de cursos. Trabalho de conclusão de cursos é um grande conjunto que tem diversas formas de serem feitas. Por exemplo, uma forma atípica de fazer trabalho de conclusão de cursos é documentário. O cara estuda cinema, o trabalho de conclusão de curso dele é apresentar um documentário, apresentar um filme, apresentar uma gravação que eu vou chamar de documentário aqui, é estudo de caso, relatório. Relatório, por exemplo, é um trabalho acadêmico importantíssimo e muito usado em contábeis, em administração, não é muito da prática das ciências humanas, mas, sem sombra de dúvida, a forma de TCC mais utilizada nos diversos programas de graduação, pós-graduação, é o trabalho de conclusão de curso. Quando eu digo pós-graduação, eu estou falando de especializações, viu? Especializações é lato sensu, mestrado e doutorado é stricto sensu. Ambos são pós-graduações. Tanto a lato sensu, que é as especializações, como o mestrado e o doutorado. São níveis de pós-graduação, que vem após a conclusão da graduação. No entanto, esses dois, mestrado e doutorado, é stricto sensu e esse é lato sensu. Depois eu explico por quê. Então, monografia é uma das formas de se fazer TCC. Nós temos, então, a dissertação, que é o trabalho acadêmico requisitado para finalizar o mestrado. Temos a tese, que é o trabalho para o doutorado. Temos o artigo científico, que eu falei muito aqui já, que é o artigo publicado em revistas, em periódicos, em jornais de grande circulação e que são avaliados cientificamente pelo CNPq, pela CAPES, por exemplo. Enfim, a gente tem que sempre estar de olho nisso. A resenha, eu falei da resenha e repito, na resenha é diferente. Qual é a diferença da resenha e do resumo? Já vou falar dos dois juntos. Ambos são trabalhos acadêmicos muito comum na universidade, muito comum na graduação. E mesmo no mestrado, no doutorado também é possível. Mas também são trabalhos acadêmicos de publicação em periódicos, de publicação em revista. Como é que se dá? Você, por exemplo, pode pegar o meu livro e fazer uma resenha dele e tentar publicar em alguma revista científica. O que é uma resenha? Uma resenha, diferente do resumo, você tem a possibilidade de tecer seus comentários sobre a obra lida. Então, por exemplo, o professor quer passar um trabalho acadêmico de sala, ele passou um livro e pediu que a turma fizesse uma resenha. Então cada um vai ter que fazer a sua resenha. Eles vão ler o livro e vão fazer um texto científico com suas considerações acerca daquela obra. Entende? Isso também pode ser publicado em revistas. Tem que seguir o padrão, tem que seguir a norma, tem que seguir os procedimentos, mas também é uma forma de artigo científico. O resumo, por sua vez, diferente da resenha, ele tem que ser exatamente o que está na obra. Você vai resumir, você vai sintetizar a obra. É mais ou menos o resumo. O resumo você só vai sintetizar a obra, encurtá-la, né? Resumi-la, beleza? Por fim, fichamento e relatório. O fichamento tem diversas formas de fichar. Eu aprendi com um professor meu, ainda na graduação, que ler sem fichar não é estudar. Fichamento você tem que fazer para si mesmo. Você lê um livro, já vai fichando, você vai colocando, vai escrevendo do livro no seu fichamento, vai colocando a página e a referenciazinha toda bonitinha. Porque quando você precisar retomar aquele livro para ler, você já vai no seu fichamento, que já é um resumo, bem dizer, que já é as partes fichadas, as principais partes do livro que você leu, as partes mais importantes. Então, fichar é estudar de verdade. Mas vamos falar de trabalho acadêmico.
Fichamento é um tipo de trabalho acadêmico. Ao invés de querer o resumo de uma obra ou a resenha, eu posso pedir o fichamento. Então você vai pegando diversas partes da obra e copiando. É como se você fizesse um Ctrl+C e Ctrl+V e colocando a referência das páginas. É uma forma de fichamento, dentre outras formas. Relatório eu vou falar menos, mas é um trabalho acadêmico muito utilizado nos cursos de contabilidade, nos cursos de administração, em alguns cursos de exatas. É muito utilizado a entrega de relatório, que também é considerado um trabalho acadêmico. Enfim, de conteúdo propriamente dito, esta aula terminou. Mas eu quero te convidar a ficar até o finalzinho, porque eu quero você motivado, eu quero você instigado a fazer textos científicos. Lembrando que um dos objetivos desse curso é que ao final nós saiamos com textos escritos, para que a gente publique em revistas, em periódicos periódicos científicos, revistas científicas, ou para que a gente lance um livro, publique um livro enquanto coletânea, diversos textos. Eu vou corrigir os textos de vocês um a um e a gente vai sim publicar. Eu espero que vocês fiquem atentos e até o final deste curso. Mas retomando, agora é a parte do filé mignon, é a parte legal dessa aula. Eu quero passar para vocês, como eu disse hoje, era mais um bate-papo, por isso que eu encerrei até rápido os slides. Hoje eu quero bater esse papo agora, mostrando algumas das maiores descobertas da ciência e quão é importante os trabalhos científicos, a produção científica. E eu começo por Tales de Mileto. Ora, Hugo, Tales de Mileto é um filósofo, ele não é cientista, e ele está na Grécia Antiga. Você quer dizer que na Grécia Antiga estava lá com um computador produzindo, ou com as ampolinhas vendo questões químicas? Não necessariamente. O que eu quero trazer de Tales é que Tales é como se ele tivesse cego em uma terra onde todos são cegos e de repente passassem a enxergar, porque foi basicamente isso que aconteceu. Não só com Tales, com os pré-socráticos, né, aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates na Grécia Antiga. Por que eu estou falando então de Tales? Além da matemática, eu tenho o teorema de Tales aí. Tales foi um gênio, mas eu quero falar e insistir em que Tales foi o responsável, ou um dos responsáveis, mas aqui eu coloquei o Tales, porque ele é considerado o primeiro filósofo. Então, como ele é considerado o primeiro filósofo por muitos, nós vamos colocar Tales como o indivíduo que rompeu com o conhecimento mítico e iniciou a nossa trajetória do Logos. O que significa Logos, professor? Entendimento, razão, conhecimento. O mitos em grego se escreve com Y e TH e significa narrativa, com linguagem simbólica. O mito são explicações de realidade que usam seres sobrenaturais e símbolos. Tudo se explicava a partir dos deuses. Isso não só na civilização grega, viu? Na hebraica também, a qual nós pertencemos para quem for cristão, nas africanas, nas tribos indígenas aqui, entre os maias, entre os incas, entre os astecas, enfim. Mas é entre os gregos que vai ter esse rompimento do mitos para o logos. Isso é importante porque sem isso não surge a ciência. Aí está surgindo a tal da filosofia. Explicar a realidade a partir da razão. Tales vai ser o cara que vai querer explicar a realidade a partir da razão. Para ser mais objetivo, ele vai querer explicar a origem do universo, mas não através de deuses, e sim através da razão, através do Logos. Então, com o Logos foi possível surgir a ciência, por isso que a filosofia é considerada mãe de todas as ciências, ok? Então vamos dar um salto na história e vamos para um cientista que revolucionou a história com seus trabalhos acadêmicos, com sua produção acadêmica. Estou falando de Copérnico. Copérnico fez uma verdadeira revolução no conhecimento e na humanidade com seu trabalho, com seus escritos. Eu estou falando do homem responsável pela passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. O que é que Copérnico fez? Tirou a Terra do centro do universo. No geocentrismo, geoterra, centrismo, centro, a Terra era o centro do universo. No heliocentrismo, hélio significa sol, Deus, é o Deus Sol da Roma. Um deus grego que foi romanizado. Então o deus Hélio é o deus Sol, logo o Sol no centro. Então eu saio da Terra no centro, passo a ter o Sol no centro. Isto para a época foi revolucionário. Nós bem sabemos que o Sol não é nada de centro, que nós somos só uma poeirinha no universo. Mas imagine naquela época, por exemplo, na Bíblia dizia que Deus parou o Sol para os soldados continuarem marchando. Ora, se Deus parou é porque outrora ele esteve em movimento. Então acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra e não o oposto.
Copérnico diz o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol e cria o heliocentrismo. Imagine como isso impactou na sociedade e agora imagine como nós podemos impactar com os nossos escritos na sociedade, na humanidade. Então vamos dar outro salto. Charles Darwin, com o evolucionismo, comprovou cientificamente que nós somos frutos de um processo evolutivo. Onde os mais aptos e mais fortes sobrevivem em detrimento dos menos aptos e menos fortes. Isso se dava, esse processo evolutivo, através do processo que Darwin chamou de seleção natural. Então, revolucionou para sempre a história da humanidade. Mas vamos dar outro salto histórico e vamos falar de nada mais, nada menos do que Albert Einstein. O Einstein tem uma curiosidade aqui, uma das fotos dele é uma das fotos mais emblemáticas, mais famosas da história. Acho que, salvo engano, da curiosidade só, está atrás da do John Lennon e da do Che Guevara. Che Guevara é uma das fotos mais publicadas ainda hoje. E eu estou falando de um comunista, né, de um socialista e um mundo capitalista. Embora eu imagino que a maioria que poste a foto do Che não faz nem ideia de quem seja o Che. Mas seja como for, o Einstein virou um físico, ou melhor, um cientista pop, um cientista ultra conhecido. Todo mundo que vê a figura do Einstein vai saber quem é o Einstein, e sinônimo de inteligência. E a teoria dele é a teoria da relatividade. Deixa eu contar uma historinha do Einstein, só rapidinho. A tara de saber, de conhecer por conhecer, o filósofo, ser amigo da sabedoria. Por exemplo, eu assisti um Fantástico que falava que o universo é como uma cama elástica. E isso explica por que corpos de massa mais densa, corpos com maior massa, atraem corpos com menor massa. Eu não entendi foi nada. Eu digo, cama elástica é como um elástico, é como uma... Não entendi foi nada. Aí me peguei a pesquisar sobre o Einstein. A internet eu ainda não tinha conhecimento suficiente de saber se as informações eram verdadeiras ou não. Então eu fui para a banca de revista, comprei uma revista sobre o Einstein e tal, e fui ler sobre a relatividade. Na revista deu um exemplo bacana. O exemplo foi o seguinte, lá vem eu para entender a teoria do Einstein. Comprei uma melancia, peguei a melancia, joguei na cama. Ora, quando a melancia foi jogada na cama, o que aconteceu com a cama? A cama teve uma curvatura, por causa do peso da melancia. Aí depois joguei uma chimbra. O que é uma chimbra? Para você que não sabe, daqui não é daqui de Alagoas, aqui em Alagoas a gente chama bola de gude, bolinha de gude, de chimbra. Joguei a bolinha de gude na cama. Ora, tinha a melancia na cama. A melancia criou uma curvatura no colchão, porque ela é pesada. Quando a melancia caiu no colchão, ela criou uma curvatura no colchão. Joguei a chimbra ou a bolinha de gude desceu até onde estava a melancia e circulou a melancia. Ela circulou a melancia porque a melancia tinha criado uma curvatura maior. É por isso que corpos de maior massa atraem de menor massa. Entendeu não? Se não entendeu, faz esse experimento na tua casa que você vai curtir. Depois me diz o que achou. Mas vamos agora saltar novamente na história e vamos para Marie Curie. Ela é nada mais nada menos do que prêmio Nobel em duas áreas diferentes, em física e química. Ela é revolucionária. Vou chamar ela de rainha ou mãe da radioatividade. Embora quando a gente lembra de radioatividade, a gente lembra de eventos traumáticos para a história mundial, mas são inúmeras as benéfices que a radioatividade traz, sobretudo em tratamentos de saúde. Mas eu não vou falar muito sobre isso não, eu vou falar mais sobre ela. Olhe como é complicado você falar sobre uma mulher quando vai falar de ciência ou de filosofia, porque você não tem mulheres que produziam até ali a modernidade, início da contemporaneidade, sobretudo na contemporaneidade. Ela mesma, por exemplo, é, ao meu ver, a mulher mais influente e a maior pesquisadora do século XX, sem sombra de dúvida, ou melhor, da contemporaneidade. A gente está falando de uma mulher à frente do seu tempo, que infelizmente morreu vítima da própria radiação, porque naquela época não sabíamos os males que a radiação causava. Beleza? Para finalizar de uma vez por todas, eu quero trazer um brasileiro, ou melhor, uma brasileira. Não ia deixar aqui de citar nenhum brasileiro ou uma brasileira. No caso, vai ser uma brasileira que é Nise da Silveira. Ela humanizou o tratamento psiquiátrico. Quando todos iam para um lado, ela foi para o outro, a rebelde da psiquiatria. Ela humanizou, ela criou um tratamento com afeto, com amor, com inclusão da arte, de animais, quando naquela época os tratamentos tradicionais eram tratamentos com eletrochoque, eram tratamentos com camisa de força, lobotomia, confinamento,
prisão. Então era assim que tratava as pessoas que tinham algum transtorno mental, especialmente os da esquizofrenia. Então essa mulher revolucionou para sempre com seus artigos acadêmicos e com os seus livros publicados. Então, que sirvam de lição para todos nós, ou que sirvam de motivação para todos nós, para produzirmos ciência, para podermos mudar a nossa sociedade, mudar o ambiente onde vivemos, mudar, quem sabe, a humanidade. Pois bem, mentes, por aqui eu finalizo a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que fiquem comigo até o final. Eu nem iniciei ainda as diversas dicas que tenho para reportar a vocês, para que nós possamos juntos irmos nos adequando nessa pegada da escrita acadêmica para escrevermos textos científicos, trabalhos acadêmicos de excelência. Foi uma satisfação e um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado.